Olá, eu sou Carlos Esquioto e o tema da nossa aula de hoje é criptomoedas. Vamos entender um pouquinho o que são essas criptomoedas, como é que elas nasceram e como é que isso hoje existe no mercado. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar, a primeira criptomoeda que surgiu foi o Bitcoin. O Bitcoin nasceu em 2008, outubro de 2008, quando uma pessoa, um grupo de pessoas autodenominado Satoshi Nakamoto, ninguém sabe exatamente o que é, quem é o Satoshi Nakamoto, se é uma pessoa, se é uma empresa, publicou um paper num fórum de discussão de criptografia, propondo a ideia de uma moeda digital, eletrônica, que pudesse ser emitida e trocada sem a necessidade de uma entidade central, sem a necessidade de um banco central ou de uma entidade de regulação. Ela pudesse ser, então, operada no modelo peer-to-peer, né, pessoa para pessoa, diretamente, sem nenhum tipo de intermediário. Essa proposição ficou rodando por algum tempo dentro desses fóruns de discussão de tecnologia e criptografia, e foi criada a ideia, a implementação então dessa moeda, e por um bom tempo ela ficou restrita nesse mundo de criptografia, de curiosos e entusiastas por tecnologia. Em 2009, ela começou a funcionar, e lá para 2010, a gente teve a primeira transação de fato usando um Bitcoin. Então, pessoas conseguiram fazer uma compra, na época foi uma compra de 2 pizzas, e pagaram essa compra com bitcoins. Eles pagaram por 2 pizzas nos Estados Unidos o equivalente a 10 mil bitcoins. Na época isso valia 41, 42 dólares. Né? Hoje seria alguma coisa mais ou menos, os 10 mil bitcoins teriam valendo alguma coisa mais ou menos na faixa de 400 a 450 milhões de reais. Então a gente pode ver aí como a moeda teve uma supervalorização, né? Isso é causado por vários motivos. Né, pelo interesse do pessoal ir atrás da moeda, pela onda que apareceu aí no mercado de investimentos em criptomoeda, vários motivos fizeram com que as criptomoedas tivessem uma supervalorização hoje no mercado. Mas isso mostra que era possível a ideia realmente da gente ter um meio de pagamento digital, um meio de reserva, a gente já falou um pouquinho sobre o conceito de moeda, né? Então a gente tem uma moeda digital onde eu posso fazer trocas entre pessoas e comprar coisas sem a necessidade do intermediário, sem a necessidade de um banco central emitindo essa moeda. E assim surgiu o conceito de criptomoeda, Bitcoin então sendo a primeira. Como é que eu faço hoje, como é que eu faço então para conseguir Bitcoins, para conseguir essa moeda? Eu posso, como acontece com as moedas tradicionais, eu posso comprar essa moeda, como se eu fosse numa casa de câmbio comprando dólar, comprando euro, eu posso comprar Bitcoin, então existem casas de câmbios digitais, na internet hoje que eu posso transferir meu real para lá e comprar a criptomoeda, comprar bitcoins. Eu também posso, obviamente, receber de doação de alguém ou como pagamento, eu presto um serviço, eu vendo um produto e recebo os bitcoins como forma de pagamento. Eu posso também fazer o que o pessoal chama de mineração. O que é mineração? É trabalhar para ajudar a rede, eu vou colocar os meus computadores, minhas máquinas conectadas na rede, conectadas na internet, e vou ceder a capacidade de processamento dessas máquinas para fazer a validação das transações. Então, pelo meu trabalho, né, pela recompensa do meu trabalho de ceder esse poder de computação, que aí está envolvendo meus equipamentos, minhas máquinas, energia elétrica, eu posso ser remunerado por esse trabalho também em Bitcoin. Então é o que a gente chama aí de mineração. E hoje também existe um conceito de pool de mineração, onde eu não tenho necessariamente uma máquina, mas eu posso alugar a capacidade de processamento de algumas grandes empresas que fazem processamento. A gente chama essas grandes empresas hoje de fazendas de mineração. Eu posso alugar um pedacinho dessa infraestrutura para minerar, para validar as transações do blockchain, do Bitcoin, e quando eu for remunerado, for recompensado, eu recebo uma parte dessa recompensa proporcional à minha capacidade de investimento naquela rede, né? De quanto eu investi naquela estrutura, eu recebo uma recompensa. Então essas são as formas que a gente tem hoje de conseguir, de obter, né, Bitcoins. A rede do Bitcoin, ela trabalha de uma forma que conforme eu faço esse processo de validação, de mineração, que é o que vai dar o consenso, a gente vai ter umas aulas daqui a pouco explicando mais detalhadamente como é que funciona consenso, mas é a forma de validar as transações. Essa rede foi desenhada de tal forma que existe uma curva da dificuldade da validação. Para quê? Para garantir que, não, independente da quantidade de participantes que eu tenho na minha rede, quantidade de máquinas no mundo que estão plugadas na rede de Bitcoin, o tempo de validação seja mais ou menos o mesmo, que hoje é mais ou menos 10 minutos, para validar um conjunto de transações, para gerar um bloco. Então a dificuldade vai sendo ajustada em função da quantidade de participantes.
Quanto mais participantes eu tiver na rede, mais difícil é esse problema de validação, portanto, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo. Se diminui muito a quantidade de participantes da rede, o problema vai ficando mais simples, portanto, eu consigo validar no mesmo tempo com menos participantes, né? Só para a gente ter uma ideia, desde que nasceu o Bitcoin até hoje, essa capacidade, essa dificuldade da rede aumentou muito, aumentou mais de 1 bilhão de vezes, né, comparado com lá 2008 para 2009, com o que a gente tem hoje. Justamente por causa do interesse de mais gente entrar na rede, mais gente querer validar as transações, buscando inclusive essa recompensa da mineração. A mineração de Bitcoin nasceu lá atrás com computadores convencionais, a gente conseguia monitorar, minerar em qualquer computador, né, um laptop, um computador doméstico. Hoje em dia isso já não é mais possível, já existem máquinas especiais que foram desenvolvidas com processadores que só fazem essa função de mineração de Bitcoin, a gente chama isso de computadores de processadores específicos, né, só para mineração, com capacidade de validação muito maior do que os processadores convencionais, e mesmo assim, um computadorzinho desse sozinho, um único servidorzinho desse de validação sozinho, não me dá a capacidade de processamento suficiente para eu conseguir achar a resposta desses problemas num tempo necessário para poder ser remunerado pela validação. Então o que a gente faz hoje é que o pessoal trabalha no modelo que eles chamam de fazendas, onde a gente vai ter um conjunto gigante de servidores, um conjunto muito grande de máquinas conectadas todas em paralelo uma com a outra, trabalhando em conjunto para resolver esse problema. Então hoje mineração de Bitcoin especificamente é feita por grandes empresas que têm uma capacidade de processamento muito grande. Outras criptomoedas são mais simples de validar, portanto o processo é mais leve, então você acaba tendo a capacidade de minerar, de validar essas transações em máquinas menores, máquinas mais fáceis da gente ter acesso, né? Como é que eu faço então se eu quiser comprar uma criptomoeda, se eu quiser trocar uma criptomoeda? O primeiro passo é eu procurar uma corretora, normalmente a forma mais tradicional. Como eu faço com moedas estrangeiras, eu vou achar uma corretora, uma empresa que faz a corretagem, aonde eu posso anunciar que eu quero comprar bitcoins e alguém vai anunciar que quer vender bitcoins. Quando os preços de compra e de venda estabelecerem, né, um encontro, chegar no valor que eu quero pagar e alguém estiver vendendo por esse preço, a gente executa uma transação de compra e venda, de troca de moeda. Então eu vou trocar R$1 por bitcoins, vou trocar bitcoins por reais ou por outras moedas, como a gente faria numa casa de câmbio tradicional, só que de forma digital, de forma eletrônica. Existem várias exchanges no mercado, algumas gigantes internacionais, algumas nacionais, né, algumas bastante sólidas e bastante seguras, e outras mais novas que ainda não têm uma solidez tão grande. É muito importante, quando a gente olha para exchanges, para corretoras, que a gente analise a segurança dela e também a liquidez. Quantas transações, quantos bitcoins uma corretora dessa negocia no dia? Porque eu não quero correr o risco de estar usando uma corretora que a hora que eu tentar vender a minha posição, a quantidade de bitcoins que eu tenho, ela não tem ofertas, não tem clientes suficientes querendo comprar e, portanto, eu fico com o dinheiro ali preso sem conseguir fazer a transação, né? Existe também a possibilidade de a gente fazer essa compra direto com pessoas, pessoas a pessoas, o que o mercado chama de peer-to-peer, né? P2P. O desafio nesse caso é como é que você garante a confiança, onde você está trocando o seu dinheiro por uma criptomoeda direto com uma outra pessoa. Você não tem uma plataforma de software, não tem um sistema que vai garantir que essas duas trocas, a passagem do meu real para a pessoa que está vendendo a cripto e a passagem da cripto para mim, aconteça exatamente no mesmo momento. Então é como se a gente estivesse também comprando dinheiro, dólar, euro, de uma outra pessoa. Quem me garante, né, que ao momento que eu fizer uma transferência de real para essa pessoa, ela vai transferir, ela vai me entregar a moeda. Existe aí todo um problema, né, a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso, quando eu estou fazendo essa troca diretamente com a pessoa física. Então eu tomo muito cuidado, eu entender se essa pessoa é confiável, se ela está acostumada a fazer esse tipo de operação. Do outro lado, as exchanges são empresas que normalmente vão me trazer aí uma solidez, uma segurança um pouco maior. Em contrapartida, provavelmente na exchange eu vou ter taxas e comissões muito maiores do que direto com uma pessoa, né? Mas mesmo o que acontece com o mercado de qualquer outro tipo de moeda ou qualquer outro tipo de bem que a gente faz troca, né? Sempre existe aí essas duas opções, vou fazer direto com uma pessoa ou vou fazer via uma corretora. Para eu poder comprar uma criptomoeda, eu poder ter uma criptomoeda, eu também preciso ter o papel de uma carteira. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a ideia de certificados digitais e chaves públicas e privadas. Uma carteira é formada por um conjunto de chaves públicas e privadas, onde normalmente eu vou associar a minha chave pública ao que a gente chama de endereço, é para onde a criptomoeda vai ser transferida, e a chave privada, como a gente já falou, eu vou ter que mantê-la guardada, bem segura comigo, e eu vou usar essa chave para assinar as transações quando eu tentar gastar o meu dinheiro, tentar gastar a minha criptomoeda. Existem aí vários tipos de carteiras,
Existem as mais simplesinhas, que são carteiras em papel, onde eu imprimo num pedaço de papel as minhas chaves públicas e privadas. Não são carteiras muito seguras, primeiro que eu posso perder, ela pode rasgar, apagar, molhar, e eu posso perder a minha chave. E se eu perder a minha chave privada, eu não tenho mais como usar essa carteira, e portanto todo o dinheiro, todo o Bitcoin ou outra criptomoeda que tiver dentro dessa carteira vai ser perdido. E também ela tem um perigo de, se ela é um pedaço de papel, pode ser facilmente copiado. Alguém pode ver minha carteira, tirar uma foto e roubar a minha chave privada. Depois a gente tem as carteiras digitais, que elas podem ser instaladas no meu computador ou no meu celular. São muito mais práticas, funcionam no dia a dia. Tem carteiras com grau de segurança bastante alto, onde eu posso usar impressão digital, reconhecimento de face para me autenticar. E ela vai guardar essa chave privada dentro do meu dispositivo. Cuidados que eu preciso ter é de garantir que eu tenha backup dessa chave, eu tenho cópias da minha chave privada em mais de um dispositivo, né? Que se eu perder meu celular ou ele for estragado, eu não posso correr o risco de perder essa chave, então eu preciso tomar esse tipo de cuidado. E também tomar um pouquinho de cuidado na hora que eu for instalar uma carteira digital, de procurar uma que seja bem recomendada, que ela tenha uma confiança alta, porque a minha chave vai estar lá dentro. Então eu tenho que garantir que essa carteira não tenha como perder ou expor a minha chave privada, né, na internet, por exemplo. Avançando um pouquinho, quando a gente começa a operar com volumes maiores e com preocupações de segurança um pouco maior, existe um outro tipo de carteira que a gente chama de carteiras de hardware ou hard wallets, que são aparelhos específicos para armazenar a chave privada. Ela usa uma tecnologia bastante sofisticada, onde ela garante que a chave privada jamais saia de dentro daquele aparelhinho. Algumas parecem um pendrive que eu posso espetar na minha porta USB, outras parecem um chaveirinho com um cabo que eu conecto no computador. A minha chave está sempre ali dentro, ela nunca vai sair daquele hardware. Muito parecido com o que acontece com o nosso cartão de crédito, né? O certificado digital que existe dentro do cartão de crédito nunca sai de dentro daquele chipzinho lá do cartão. Isso me dá um grau de segurança bastante alto nas transações. Obviamente, essa carteira tem um custo muito mais alto do que as carteiras digitais, que são praticamente grátis, né? Mas me dá um nível de segurança muito maior. Então eu preciso estudar um pouquinho aí que tipo de carteira eu vou usar em função do tipo de transação que eu quero fazer. Também é possível eu armazenar essa chave usando alguns mecanismos de mapeamento, onde eu mapeio minha chave, que é um conjunto de caracteres bastante complexos, em palavras fáceis de memorizar, e é possível até eu decorar essas palavras, e aí eu não tenho gravado fisicamente a minha chave em lugar nenhum, eu tenho essas palavras guardadas, quando precisar eu recrio a minha chave. É razoavelmente seguro, mas não é muito prático para usar no dia a dia, né? Bitcoin, então, a gente comentou, é a principal criptomoeda do mercado, ela tem o maior valor de negociação, maior valor de dinheiro investido nela, mas existe um monte de outras criptomoedas. A gente tem listado hoje mais de 2.000 criptomoedas. As grandes exchanges do mundo aí trabalham com alguma coisa na faixa de 500, 600, até chegando em 1.000 criptomoedas. Outras não têm representação no mercado, mas existem, né? As outras principais, mais famosas, depois do Bitcoin, são as derivações do próprio Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi. A gente tem o Ethereum Classic, que também é uma variação do Ethereum. A gente tem Litecoin, Dash, XRP e por aí vai, né? Uma infinidade de outras moedas, Monero, Nano, Zcash, várias moedas, cada uma com uma característica um pouquinho diferente, com modelos de negócio um pouquinho diferente, com maior ou menor volume, mas existe um volume bastante significativo hoje no mercado de criptomoedas. Por outro lado, quando a gente olha no valor financeiro que estão hoje nas criptomoedas, ele não é tão grande assim. No primeiro momento pode parecer bastante expressivo, a gente está falando que hoje tem no mercado alguma coisa aí na faixa de 200 bilhões de dólares em criptomoedas. Mas ele é pouco se a gente for olhar o valor do sistema financeiro como um todo, só para dar um exemplo. Só que a gente tem de ouro no mercado financeiro hoje é alguma coisa na casa de 7,5 a 8 trilhões de dólares. Então é muito mais ouro no mercado do que criptomoeda. E mesmo assim, ouro ainda é uma parcela pequena do montante total de dinheiro em circulação no mercado financeiro, né? Então a representatividade da criptomoeda ainda é pequena no mercado como um todo. Mas o potencial de uso é bastante grande, a gente vê cada dia que aparece novas aplicações para criptomoedas, a gente vê cada dia soluções que facilitam o uso. Então hoje você já tem dispositivos de pagamento móveis, celulares, para fazer pagamento usando criptomoeda, você já tem cartão de crédito com saldo carregado automaticamente em criptomoeda, eu posso pagar sites de e-commerce, eu posso pagar restaurante, padaria, né, usando criptomoeda, então já tem aí diferentes formas de uso para as criptomoedas.
E além da criptomoeda em si, que é essa ideia de uma moeda gerada de forma digital, sem a necessidade de um órgão regulamentador, de uma entidade de emissão da moeda, existe uma nova variação dessa ideia da criptomoeda, que usa os mesmos conceitos de criptomoeda, só que ela tem agora o papel de um órgão emissor, uma entidade que gera essa moeda. A gente chama essas moedas de CBDC, né, ou em inglês de Central Bank Digital Currency, são as moedas emitidas por bancos centrais. Então é como se o Banco Central do Brasil emitisse um real digital, usando tecnologia de blockchain, usando tecnologia de criptomoeda, mas ele é emitido, controlado, lastreado pelo Banco Central. Isso é como se eu transformasse o meu real de papel para um real digital. Então tem um potencial aí de uso bastante interessante também, de simplificar todo o nosso processo de uso de papel moeda. E também nesse mundo a gente tem um outro conceito que a gente chama de stablecoins, que são criptomoedas que são estáveis. Estáveis o quê? Em relação a uma moeda tradicional. Então ela não tem a variação de cotação. Então é como se eu tivesse uma moeda que ela vai sempre valer R$1. Não importa quanto está valendo real, ela está sempre valendo R$1 ou $1. As moedas emitidas por bancos centrais são um tipo especial de moedas estáveis, de stablecoins. Existem algumas outras stablecoins que são emitidas no modelo tradicional de criptomoeda, que não tem a regulação, a emissão por um banco central, mas ela tem uma estabilidade de cotação com as moedas emitidas tradicionalmente, como o real, o dólar, o euro. Legal, pessoal? Esse é o nosso assunto hoje sobre criptomoedas. A gente volta na próxima aula. Muito obrigado.